Se você perdeu a primeira aula, procura o vídeo no canal. A primeira aula faz então a introdução sobre o Filoartrópoda, fala sobre as principais características do grupo e começa também falando sobre a ordem Ácari dentro da classe Arachnida. Nessa segunda aula, a gente vai dar prosseguimento, ainda falando dentro da classe Arachnida, começando agora pela ordem Arane. Dentro da ordem Arane, a gente vai tratar das aranhas, que são um dos aracnídeos mais conhecidos pelas pessoas, juntamente com os escorpiões. A ordem Arane é uma ordem muito rica. Hoje, a gente reconhece cerca de 128 famílias, com 4.182 gêneros e quase já 49 mil espécies. A nossa estimativa é que devem existir aproximadamente 500 mil espécies distribuídas por todo o mundo. Esse grupo tem uma diversidade muito grande nas regiões neotropicais. Dessa forma, aqui para o Brasil, especialmente na Amazônia, a gente encontra um número muito grande de espécies. Quase todo mundo, quando olha uma aranha, já sabe que é uma aranha, né? Então, agora o que a gente vai fazer é descrever as principais características que fazem a gente reconhecer as aranhas. E são, na verdade, bem fáceis. Vamos lembrar, então, da nossa primeira aula, onde a gente viu que todos os aracnídeos possuem 8 pernas, tá? Então, a gente começa daí. As aranhas possuem 8 pernas. E dentro desse grupo de aracnídeos, as aranhas vão apresentar o pedicelo. O que é o pedicelo? Quando a gente olha essa imagem da aranha, a gente consegue perceber duas porções, né? A porção anterior, que a gente já falou que se chama cefalotórax ou prossoma, e a porção posterior, que a gente chama de abdômen ou opistosoma. Entre as duas, a gente consegue reconhecer uma cinturinha. Essa cintura é chamada de pedicelo. Além disso, todas as aranhas vão possuir fiandeiras e a gente também falou das quelíceras já. As aranhas possuem quelíceras e todas apresentam na base das quelíceras uma glândula de veneno. A gente vai falar mais para frente com relação ao veneno das aranhas. Mas assim, a gente viu que existem aproximadamente 49 mil espécies de aranhas. Dessas 49 mil espécies, apenas 300 espécies não vão possuir veneno. Elas vão possuir quelíceras, mas não vão possuir a glândula de veneno. Aqui nessas imagens a gente consegue ter uma visão melhor das quelíceras e especialmente das glândulas de veneno. Então, a gente lembrando da primeira aula, na parte 1, a gente viu que nas aranhas, as quelíceras têm o formato de agulha. Esse formato, então, ajuda na picada. Todas essas quelíceras vão ser abertas lá na porçãozinha final, justamente para o veneno sair da glândula de veneno, passar por dentro das quelíceras e sair através desse orifício, desse buraco que vai ter lá na ponta. Aqui a gente tem um close da porção final de cada uma das quelíceras, onde a gente consegue ver 2 gotículas de veneno. Falando então das quelíceras, é importante a gente falar como que esses animais se alimentam, como é que as aranhas se alimentam. As quelíceras são usadas então para fazer a inoculação do veneno. Esse veneno tem ação paralisante. As aranhas vão variar muito com relação à toxicidade do seu veneno. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar dos acidentes. E além da ação paralisante, o veneno das aranhas também tem função de digestão dos tecidos. Então, o veneno também vai apresentar enzimas que conseguem fazer a digestão, ou seja, a destruição de parte do tecido da sua presa, tá bom? Só que tem uma coisa muito interessante. As aranhas não conseguem mastigar, não conseguem triturar. As aranhas só conseguem ingerir, engolir. Então, o que acontece? No caso aqui, a gente tem uma aranha.
ela acabou de predar um gafanhoto, fez a inoculação do veneno, parte desse veneno já começou a fazer a digestão do tecido interno desse animal e a aranha, então, ela vai regurgitar através da boca, não mais através das quelíceras. As quelíceras só vão injetar o veneno. Através da boca, essa aranha vai regurgitar mais enzimas digestivas para continuar e acelerar a digestão do tecido desse animal. Quando o tecido desse animal já estiver liquefeito, ou seja, na forma de líquido, a aranha vai utilizar a boca para fazer a sucção, ou seja, para engolir esse líquido que era antes os órgãos, o músculo, todo o tecido interno da presa dele. Dessa forma, com relação à digestão, as aranhas apresentam dois tipos de digestão: a digestão extracorpórea e a digestão intracorpórea. Por que extracorpórea? Porque já existem enzimas digestivas realizando parte da digestão da presa daquele animal a ser ingerido pela aranha, ainda enquanto fora do corpo da aranha. Então, quando a aranha joga suas enzimas digestivas em cima das presas e começa a fazer a digestão daquele tecido, é considerado um tipo de digestão extracorpórea. A partir do momento que a aranha engole esse suco resultante e esse suco passa para o intestino da aranha, aí que é iniciado também a digestão intracorpórea. Então, as aranhas vão apresentar uma digestão iniciada fora do corpo, extracorpórea, e essa digestão vai ser finalizada dentro do corpo, digestão intracorpórea. Com relação à visão, as aranhas podem ser cegas ou podem ter olhos em números pares até 8. Isso significa que existem aranhas sem olhos, com 2 olhos, 4 olhos, 6 olhos ou 8 olhos. Normalmente, as aranhas que não possuem olhos, como são essas que a gente está olhando nas figuras, são aranhas que vivem em um ambiente extremamente escuro, por exemplo, em cavernas. Nessas outras imagens, a gente tem aranhas com 8 olhos. A gente não consegue ver todos os 8 olhos, mas a gente consegue observar que existe uma variação no tamanho dos olhos. Nem todos os olhos das aranhas são do mesmo tamanho e também eles podem estar localizados em lugares diferentes. Todos vão estar localizados no cefalotórax, mas pode ter uma conformação no cefalotórax diferente. Algumas aranhas também apresentam a cor dos olhos diferentes. A maioria vai apresentar os olhos na cor escura, no preto, mas a gente também tem aranhas com olhos vermelhos, olhos verdes. A maioria das aranhas conseguem formar imagens através dos olhos. Dependendo da espécie que a gente está falando, essa aranha pode enxergar melhor ou pior, tá? Falamos no início da aula que as fiandeiras são uma das características principais das aranhas, e as fiandeiras são compostas por glândulas secretoras de seda. Essa seda a aranha vai utilizar para produzir os fios de seda. Esses fios de seda podem ter várias funções. A aranha pode utilizar os fios de seda para produzir a sua teia. A teia das aranhas tem a função tanto de ser o abrigo da aranha, como também função para fazer a captura de presas. Todas as aranhas têm a produção de fios de seda, porém nem todas necessariamente vão construir uma teia. E outra coisa interessante é que a teia pode ser construída tanto utilizando a vegetação, né? Então ela vai prender a teia em 2 galhos, fazer uma teia grande, uma teia pequena, mas também tem aranhas que vão fazer a teia nas suas pernas e vão utilizar aquela teia não como abrigo, mas como se fosse uma tela de pescar,
que essa aranha vai ativamente jogar em cima da sua presa e aí vai fazer a captura diferenciada, né? Uma forma bem diferenciada, bem específica de utilização da teia para captura. Algumas aranhas que fazem toca, ou seja, elas vão cavar um buraco na terra, no barro, vão utilizar os fios de seda para produzir uma espécie de porta desse buraco, dessa toca, que é o que a gente consegue observar aqui. Então, essas aranhas vão fazer a sua toca e para fechar ela vão produzir um tampão, como se fosse uma porta. E toda essa porta, ela é feita de fios de seda. As aranhas também podem utilizar os fios de seda para o envelopamento das suas presas. O envelopamento é nada mais do que retirar os fios de seda e rodar no corpo da sua presa para imobilizar. Esse envelopamento é mais característico de aranhas que fazem a teia. Então, a teia vai fazer primeiro a captura daquele inseto e em seguida a aranha vai chegar perto daquele inseto e vai começar a fazer o envelopamento. Aqui, então, a gente consegue ver alguns exemplos de como ocorre esse envelopamento e a quantidade de fios de seda que são utilizados para isso. E uma outra utilização muito importante dos fios de seda é realizado pelas fêmeas. As fêmeas colocam os ovos dentro de ootecas. A ooteca vai funcionar como o envelope de proteção até que cada ovo seja desenvolvido e aí saia um jovem. As ootecas podem ser fixadas na teia da aranha, fixadas em outro substrato, ou elas podem ser carregadas junto com a aranha. Algumas aranhas carregam os ovos nas suas quelíceras, por exemplo. E a gente consegue observar também, através dessas imagens aqui, que existe uma variação muito grande da forma e também da coloração e como é que essa aranha vai fazer o envelopamento dos seus ovos. Aqui nessas duas imagens a gente tem duas ootecas já abertas com os jovens, as aranhas jovens, saindo delas. O número de ovos que as aranhas vão colocar dentro das ootecas vai variar muito, mas mesmo assim é um número muito grande, de 50 a 100 ovos dentro de uma ooteca. As aranhas são dioicas, significa que vai existir aranha macho e aranha fêmea, e agora então a gente vai aprender a fazer essa diferenciação. A primeira forma de identificar um macho e uma fêmea, não só falando de aranhas, mas também falando de artrópodes em geral, é que as fêmeas tendem a ser maiores do que os machos. No caso das aranhas, os machos são muito menores, são bem reduzidos. A gente tem aqui então duas imagens. As aranhas maiores são as fêmeas e os menores são os machos. Normalmente, em algumas espécies, a fêmea tem uma coloração e às vezes a forma do corpo diferente dos machos. Nessa outra imagem, a gente tem uma ilustração perfeita com relação a isso. Essa aranha branca é a fêmea e o que a gente vê marrom em cima dela é o macho dela. Aqui a gente tem o macho e a fêmea de uma espécie de caranguejeira. Nota o tamanho geral da fêmea em relação ao macho e especificamente o tamanho do abdômen da fêmea com relação ao tamanho do abdômen do macho. Por que é que as fêmeas tendem a ser maiores? Porque as fêmeas vão apresentar os órgãos reprodutivos dentro do abdômen. Esses órgãos acabam ocupando mais espaço, por isso que elas são maiores. Porém, a diferença principal de macho e fêmea nas aranhas vai poder ser observado olhando os pedipalpos. Então, lembra da nossa primeira aula que os aracnídeos vão apresentar cefalotórax, abdômen. No cefalotórax, a gente vai ter as 8 pernas e a primeira
o primeiro par de estruturas que a gente consegue identificar logo à frente ali do cefalotórax são os pedipalpos. O pedipalpo da fêmea vai parecer uma perna reduzida, então tem o formato da perna, só que bem menor. Já no macho, lá na porção final do pedipalpo, a gente vai encontrar uma estrutura. Essa estrutura é o órgão copulatório dos machos. A fêmea não vai ter esse órgão copulatório, já os machos vai ter esse órgão copulatório. Esse órgão copulatório ele serve para fazer a transferência de esperma no poro genital da fêmea que vai estar no abdômen. Nessa primeira imagem de cima, a gente tem uma cópula. Então, a gente tem o macho e a fêmea realizando a cópula. Veja que o macho, bem na frente dele, a gente consegue observar o pedipalpo e uma estrutura mais escura, que está ali sendo apontado pela seta vermelha. O que o macho está fazendo aí? Ele está colocando parte desse pedipalpo dentro do poro genital da fêmea, lá no abdômen dela. Se a gente olhar na figura de baixo, a gente vai ter o macho e a fêmea. As duas setas vermelhas apontam o pedipalpo. Na figura esquerda, a gente tem o pedipalpo da fêmea, que parece uma perna, só que bem pequena. E na figura direita, a gente tem o pedipalpo do macho. A gente pode fazer uma semelhança do pedipalpo do macho como duas luvinhas de boxe. Então, a fêmea não apresenta essas luvinhas na frente, no pedipalpo, já o macho apresenta essas luvinhas de boxe. Na figura mais à direita, a gente consegue observar como é um exemplo de um pedipalpo de um macho, tá? A gente consegue ver modificações bem na ponta. Cada espécie vai ter uma variação das estruturas que compõem o pedipalpo do macho. Com relação à cópula ainda, algumas espécies de aranhas fazem um tipo de ritual, que é chamado de corte de acasalamento, que é quando o macho ele tenta conquistar a fêmea, tenta impressionar. Nas aranhas, a gente tem um exemplo muito divertido, muito engraçado, com aranhas chamadas aranhas pavão, que elas fazem um tipo de dança. O abdômen dos machos é bem colorido, bem chamativo, por isso que essas aranhas também são chamadas de aranha pavão. E aí eles tentam fazer a conquista da fêmea através do movimento das pernas. Em alguns casos, os machos, o ciclo de vida dos machos acaba logo depois que ele faz a cópula. Então, existem alguns machos, especialmente de caranguejeiras, que depois que ele faz a cópula, ele morre. Já as fêmeas acabam tendo um ciclo de vida bem maior, elas conseguem chegar a idades bem avançadas e elas conseguem reproduzir durante muito tempo, tá? A gente já tinha falado então das otecas e dos ovos. Aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, a gente consegue ver os ovos ali na primeira imagem, a oteca sendo carregada ou pelo abdômen ou pela quelícera. E nas duas imagens abaixo, na direita, a gente tem um comportamento interessante de algumas aranhas. Nessas aranhas, chamadas de aranhas lobo, elas carregam a ooteca e quando os jovens saem da ooteca, em vez de eles se dispersarem no ambiente, esses jovens vão para cima do abdômen e ficam ali durante algum tempo, até fazer a primeira ou a segunda equidise, né? A segunda troca do revestimento do exoesqueleto. Esses jovens vão crescer um pouco mais, aí eles vão começar a sair do abdômen da fêmea. E aqui eu apresento para vocês uma outra curiosidade. Existe uma espécie de aranha, que é chamada de argironeta aquática, que ela vive a maior parte do tempo debaixo da água. É a única espécie que faz isso. E o que ela faz? Ela constrói uma bolha de seda embaixo da água, num substrato. Essa bolha de seda vai conter oxigênio lá dentro e aí a aranha vai colocar só o abdômen dentro
dessa bolha e vai receber o oxigênio. Então, é por causa disso que essa aranha não morre afogada. Lembrando que já foi falado lá no começo, na primeira aula, que as aranhas têm pulmão. Esse pulmão vai estar no abdômen, tá? E é por isso que ela coloca só o abdômen dentro dessa bolha de ar. Com relação à forma corporal das aranhas, a coloração das aranhas, a estrutura que existe no corpo das aranhas, a gente tem uma variação extremamente grande. Então, eu vou apresentar para vocês só como uma forma de exemplificar a diversidade das aranhas. Aqui a gente tem duas aranhas bem diferentes, aranhas coloridas, com espinho. Aqui na região tropical, a gente tem uma variedade muito grande de coloração, na forma do corpo das aranhas. Aqui a gente tem mais aranhas com coloração diferente, com espinhos. Algumas pessoas acreditam que as aranhas só têm o tom de marrom, que são escuras, que tem aquele formato tradicional, mas existe uma infinidade de formas, de cores e também de outras coisas, de comportamento. As aranhas são extremamente diversas com relação à sua biologia, então isso aqui é só para mostrar um pouco da riqueza das aranhas. Outra coisa interessante é a gente também explicar um pouquinho sobre as caranguejeiras e as outras aranhas. A maioria das pessoas consegue identificar uma caranguejeira porque ela tende a ser maior, tende a ser mais assustadora no imaginário das pessoas. Então a gente vai apontar as principais diferenças entre uma caranguejeira e as outras aranhas, né? As outras aranhas que não são caranguejeiras a gente chama de aranhas verdadeiras, tá? Então a principal diferença é com relação às suas quelíceras. Aqui, olhando a imagem da esquerda, a gente tem a quelícera de uma caranguejeira. Nota que as quelíceras, elas são paralelas uma em relação à outra. Já na na imagem da direita, a gente tem uma quelícera de uma aranha verdadeira, ou seja, uma aranha que não é uma caranguejeira. As quelíceras, elas estão uma curvada em direção à outra, né? Então, a gente chama a quelícera da caranguejeira de paraxial, porque elas são paralelas entre si, e as quelíceras das aranhas verdadeiras de diaxial. Outras características são que as caranguejeiras são bem maiores que as aranhas verdadeiras. As caranguejeiras, elas são mais peludas, né? Elas possuem mais cerdas do que as outras aranhas. E geralmente as caranguejeiras, elas têm um tom mais escuro, um tom de preto, marrom escuro, apesar também de existirem algumas aranhas caranguejeiras que são coloridas, são rosas, são azuis, tá? Então é bem fácil fazer essa definição visual, né, do que é uma caranguejeira e do que não é. E tecnicamente falando, né, a principal diferença é com relação às quelíceras. E falando, então, com relação à importância das aranhas de um modo geral, a primeira importância que surge é a importância médica, né? Por causa de que algumas aranhas podem causar acidentes, inclusive acidentes sérios que podem levar a óbito algumas pessoas por causa da presença do veneno e da picada em si. Aqui no Brasil, a gente considera 3 gêneros de aranhas com grande importância médica. São os gêneros Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. Eu estou falando então das aranhas armadeira, aranha marrom e viúva negra. Outras aranhas também podem causar acidentes, tá? Então a gente tem acidente sim com caranguejeiras, mas é muito baixo. E com relação ao acidente em si, a gravidade do acidente, isso vai depender muito de quem é que foi picado. Então, foi uma criança que foi picada, que ainda não tem uma imunidade bem desenvolvida, foi um idoso que foi picado, que também já tem a imunidade mais deficiente, ou se foi uma pessoa com alergia.
Então, uma pessoa que tem alergia a inseto provavelmente vai ter alergia à picada de uma aranha. Então, depende muito de quem que foi picado, se procurou atendimento rápido ou não, certo? Eu vou falar então rapidamente sobre as principais aranhas que causam acidente no Brasil, começando então com as aranhas armadeiras do gênero Phoneutria. Essas aranhas são da família Quitenidae e a gente pode identificar elas facilmente pelo corpo marrom com pintinhas amarelas e as quelíceras vermelhas. Além disso, essa aranha ela é considerada um pouco agressiva porque elas pulam muito alto e elas se armam, né? Elas têm um comportamento de defesa que elas ficam em pé. O veneno das armadeiras tem a ação neurotóxica e cardiotóxica, então tende a atingir o seu sistema nervoso e também as suas fibras cardíacas. Aqui a gente tem a demonstração do comportamento de defesa que essa aranha ela levanta as pernas dianteiras. Na outra imagem do lado a gente consegue observar a coloração das quelíceras. A outra aranha de importância médica é a aranha Loxosceles, que são conhecidas como aranhas marrom. Essas aranhas são da família Sicariidae, são pequenas, a gente pode comparar ali com uma moeda de 1 centavo e o tamanho de um macho. São marrons e apresentam 6 olhos. Essas aranhas têm o veneno com ação vasoconstritora, trombótica, hemolítica e dermonecrótica. O que é dermonecrótica? Significa que o veneno consegue fazer a necrose do tecido. Então, a ferida resultante da picada de uma aranha marrom vai causar a morte daquele tecido. Essas aranhas são facilmente identificadas por uma mancha escura, marrom escuro no cefalotórax, que lembra a forma de um violino. Inclusive, em espanhol, essas aranhas são chamadas de aranhas violino. Aqui a gente tem 2 imagens de 2 feridas com necrose decorrente da picada de aranhas marrom. E a última aranha que a gente vai falar é a Latrodectus, que são as famosas aranhas viúvas, ou as viúvas negras. Essas aranhas são da família Pterígidae, são pequenas, elas tendem a ser negras, na verdade as negras são mais conhecidas pelo grande público, mas elas também podem ser marrom claro. E a principal característica para identificação é uma ampola ou uma ampulheta em vermelho ou alaranjado embaixo no ventre do abdômen desses animais. O veneno das aranhas viúvas tem ação neurotóxica. Uma coisa interessante também para a gente conseguir identificar a presença de aranhas viúvas é com relação à sua ooteca. Ela tem uma ooteca que a gente chama de ooteca em forma de mamona. Para quem não sabe o que é mamona, eu coloquei essa figura aqui embaixo pequena. A mamona é uma planta e o fruto dessa planta tem esse formato arredondado com esses espinhos saindo, né? Então a gente consegue observar na ooteca que é meio parecido.